Você já se perguntou o que leva um adotante a devolver uma criança? Será que é possível entender quais são os riscos antes que essa devolução aconteça? Eu separei alguns fatores para trazer para você nesse vídeo. Fica aqui comigo, depois da vinheta. Sim, existem alguns fatores que podem indicar uma grande chance que uma devolução está prestes a acontecer. É importante falar que a preparação, ela está aí sustentada por 3 pilares, né? A preparação dos pais, a preparação da criança e a preparação da equipe técnica. Porém, uma grande parte dessas devoluções, elas poderiam ser evitadas se existisse um autoconhecimento dos pretendentes. Uma criança, ela precisa ser amada e respeitada e não utilizada como um objeto que você pode devolver para aquela prateleira a qualquer momento, porque não correspondeu aos seus desejos, aos seus anseios. Os pontos que eu vou listar aqui podem parecer surreais na primeira vez que você ouvir, mas eu já recebi relatos de pessoas que devolveram com essas justificativas. Um outro ponto importante, ainda usando o tripé, é que muitas vezes algumas equipes técnicas estão pensando em aumentar o número de adoções e atropelam alguns tempos que precisariam ser cumpridos, o que dificultam aí esse processo entre os pais e a criança, inclusive não respeitando o tempo da criança. Um dos pontos que podem sinalizar um risco de devolução é que esse pretendente, essa pessoa, esse casal, esteja considerando a infertilidade como fracasso e a adoção como a esperança e a salvação desse fracasso, dessa impossibilidade que foi lhe colocado como um castigo, entre aspas. Não poder gerar não pode ser encarado como um castigo. E a criança, né, a adoção, ela não pode entrar no lugar de que vá recuperar isso, de que vá consertar esse castigo que lhe foi dado. Dessa forma, a adoção já começa com a criança no lugar, com uma função de salvadora daquela situação, daquele casal ou daquele pretendente. O segundo ponto que pode sinalizar risco é uma crise familiar como motivação para a adoção. E o que é isso? A adoção, ela não pode ser utilizada como cola para relações que já estão partidas. É uma motivação totalmente inadequada e que pode trazer grandes prejuízos para pais e para filhos. O exercício da parentalidade exige um investimento afetivo dos pais para esses filhos e não da criança no lugar de resolver conflitos desses pais. Um terceiro ponto que pode sinalizar um risco é o medo de revelar, entre muitas aspas, a adoção. Quando silenciar sobre a história da criança por medo dos laços de sangue serem superiores aos laços afetivos, mostra uma preocupação muito maior com esse segredo nessa história, que pode impossibilitar aí na criação de vínculos seguros com essa criança. Essa preocupação pode ser muito maior do que a preocupação em criar de verdade os vínculos com essa criança. Não querer falar sobre adoção diz muito mais sobre os pais do que sobre os filhos, porque no momento em que eles não querem revelar, não querem falar sobre isso, porque eles precisam entrar em contato com o que fez com que eles chegassem até ali. Qual foi a motivação que fez com que eles adotassem? E isso muitas vezes é entrar em contato com suas próprias feridas. Um último ponto, mas muito e muito importante, é usar uma criança fora do perfil como ponte para se adotar uma criança menor. E o que isso significa? Alguns pretendentes aceitam grupos de irmãos fora do seu perfil, mas só adotam efetivamente aquelas crianças menores. É como se aqueles irmãos maiores viessem para poder vir o menor, que é realmente o que está no seu perfil. E isso pode gerar um novo abandono, retraumatizando essa criança, criando dificuldades na vinculação e muitas vezes colocando o comportamento dessa criança como motivador para a devolução, como se ela não conseguisse criar vínculos com aqueles pais, quando
na maioria das vezes, aqueles pais não se abrem para o vínculo com aquela criança. Por isso é muito importante que antes de tomar alguma decisão da adoção, você possa refletir se a adoção é mesmo para você. A adoção precisa ser feita de forma responsável e consciente. E agora aquele recadinho importante, se esse vídeo foi muito útil para você, compartilhe, curta, se inscreva no canal e escreva aqui embaixo qual é a dúvida que você tem sobre adoção. Um beijo e até o próximo vídeo.